Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Boa tarde pra você. Daqui a pouquinho tem a primeira vitória do Vasco na Série B. São Januário tava cheio e o Raniel, decidiu mais uma vez, viu? Tem também as notícias do Flamengo, que joga hoje pela Libertadores contra a Universidade Católica. O jogo é lá no Chile. Agora, para começar, a notícia de que Abel Braga não é mais o técnico do Fluminense. A Débora Gares conta os detalhes pra gente. Oi, Carol. Boa tarde para você e para todo mundo. A decisão foi tomada em comum acordo e comunicada aos jogadores no treino desta manhã. O Abel Braga deixa o Fluminense depois de empatar em 0-0 com o União Santa Fé terça-feira no Maracanã, resultado que acabou complicando a vida do time na Sul-Americana. Vale lembrar que o Abel voltou ao Fluminense no início da temporada para a quarta passagem dele como treinador do clube. Nesse período, comandou o grupo em 26 jogos, obtendo 17 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Foram 35 gols marcados e 15 gols sofridos. E o grupo conquistou a Taça Guanabara e voltou a vencer o Carioca depois de 10 anos. E sobre o Flamengo, o principal rival. Só que na Libertadores, o Fluminense acabou sendo eliminado antes mesmo da fase de grupos. E isso deu início ao desgaste na relação entre a torcida e o treinador. O Abel vinha sendo vaiado nos últimos jogos, inclusive. O grande questionamento do torcedor do Fluminense com relação ao trabalho do Abel era a forma com que as vitórias eram construídas. Mesmo naquele período de invencibilidade, dificilmente o Fluminense convencia o seu torcedor, né? Com 4 pontos somados em 3 rodadas de Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a campo nesse domingo para enfrentar o Curitiba fora de casa. É o interino Marcão quem vai comandar o grupo nesse desafio. Essas são as informações por aqui. Um abraço a todos. Obrigada, Débora. Olha só, lá no nosso site ge.globo tem uma enquete para você dizer quem prefere como novo técnico do Fluminense. Por enquanto, quem está liderando é o Cuca. Ele é um dos destaques do Botafogo na temporada. Seguro na defesa. Tentou passar pela marcação do Daniel Borges, não deu. E dando assistências. O Daniel Borges é o maior garçom do Botafogo no ano, com 7 passes para gol. Tudo isso com uma mudança de posição nos últimos 3 jogos. Lateral direito de origem, o Daniel Borges começou o ano na reserva e virou titular depois que o Rafael se machucou. Mas desde a chegada do argentino Renzo Saravia, ele passou a jogar na lateral esquerda. Uma aposta do Luiz Castro que tem dado certo. Ele é um trabalhador, trabalha muito assim como toda a equipa e eu gosto de sentir a felicidade deles quando eles se empenham. Outro elogio chamou a atenção, o do Maestro Júnior, um destro que marcou época na lateral esquerda. Eu acho que ele deveria investir nessa lateral esquerda. Eu acho que ele se transforma num jogador de meio campo. Tem tudo para ser um grande lateral esquerdo. No domingo, o Botafogo recebe Juventude no Newton Santos. Os ingressos estão esgotados. Mais de 35 mil foram vendidos. O Daniel Borges deve ser titular mais uma vez do lado esquerdo. Talvez, tecnicamente, às vezes uma posição diferente, a gente não possa contribuir tanto. Porém, taticamente, a gente pode contribuir bastante, né? E a tendência é evoluir cada vez mais, né? E hoje o Flamengo enfrenta a Universidade Católica no Chile, pela Libertadores. E é o segundo jogo de uma sequência de 4 partidas fora de casa. 24 nomes. Esses foram jogadores relacionados pelo técnico Paulo Souza para a partida dessa noite. A lista sempre é divulgada em ordem alfabética. A de Andreas. B de Bruno Henrique, que está de volta depois de 3 jogos. Mas é na letra D que vemos uma ausência. Davi Luiz. O zagueiro no sábado contra o Atlético Paranaense ficou no banco e chegou a fazer um aquecimento no intervalo. Mas ontem foi liberado pela diretoria para resolver problemas particulares e não vai enfrentar a Universidade Católica. Em menos de uma semana,
3 jogos, 3 países, 2 competições diferentes. Rubro-negros, apertem os cintos. A Mengo Tour vai cruzar a América do Sul. A primeira escala é hoje em Santiago, no Chile. Volta para o Rio de Janeiro e no sábado vai até Teresina, no Piauí. Pela frente o Altos, na estreia na Copa do Brasil. Novo retorno para casa para na terça-feira viajar até Córdoba, na Argentina, jogo contra o Tajeres, pela 4ª rodada da Libertadores. Ao todo, serão percorridos cerca de 16 mil quilômetros e quase 24 horas, um dia inteiro dentro dos aviões. Nenhum outro clube da Série A vai viajar tanto quanto o Flamengo nesse período. E na excursão rubro-negra, uma certeza: o rodízio entre titulares e reservas será mantido. Sem dúvida, o tempo de recuperação, o número de jogos acumulados, sobretudo em alguns jogadores. Nestas condições, jogadores que têm um passado histórico de lesões pode condicionar o futuro breve e daí tomarmos decisões em alguns deles de não participarem neste mesmo jogo. Nos 3 últimos jogos pelo Brasileirão, uma base foi mantida. Foram 2 boas atuações contra o São Paulo e contra o Palmeiras. E a derrota para o Atlético Paranaense. Na Libertadores, ganhou os 2 jogos. E uma nova vitória praticamente encaminha a classificação. É melhor sempre esperar pelas decisões do Paulo Souza.